Olá! Recentemente, líderes cristãos se juntaram no Digital Day 2024 para debater uma questão que está na cabeça de todo mundo. Como é que a gente navega nesse mundo digital tão complexo? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias mais fortes que saíram de lá e entender como a tecnologia, das redes sociais até a inteligência artificial, está redesenhando a missão da igreja. Olha, vamos começar com essa frase do Nick Hotla, que é um verdadeiro soco no estômago, não é? Ela já define o tom da nossa conversa. O papo sobre o mundo digital vai muito, mas muito além de ser só conveniente. Tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa identidade e, claro, com a nossa formação espiritual. Então, vamos para a primeira parte, o campo de batalha digital. É incrível pensar que o que começou como um espaço para conectar amigos, hoje se transformou numa arena invisível, disputando nossa atenção, nossa identidade e até a nossa fé. Essa nossa jornada digital pode ser dividida em 3 momentos bem claros. A gente começou lá atrás, na era social, com a ideia genuína de se conectar. Depois a coisa mudou para a era do destaque, sabe? Aquela foto perfeita no Instagram que acabou criando uma cultura de comparação sem fim. E hoje? Bom, hoje a gente vive na era da rolagem infinita, onde os algoritmos são feitos para viciar e podem, infelizmente, piorar quadros de ansiedade e depressão. E o resultado disso é assustador. Mais da metade dos adolescentes que passam 5 horas ou mais por dia nas redes sociais relatam sentimentos de depressão e desesperança. Isso não é só um número, gente. É um grito de socorro de uma geração que está sofrendo em silêncio, atrás das telas. Tá, o cenário é esse. E agora? A resposta está na ação, na prática. A gente pode começar com passos bem concretos. Que tal organizar um detox digital? Ou abrir espaço para conversas sinceras sobre saúde mental? Criar devocionais que falem a língua de hoje e até canais de apoio online. A palavra-chave aqui é intencionalidade. Agora, vamos para a segunda parte, uma missão que não muda. Diante desse campo de batalha todo, como é que a gente adapta a nossa missão? O André Eberle nos lembra de uma coisa fundamental. O cenário mudou, mas a missão, essa continua a mesma. O onde e o como são diferentes, mas o porquê continua intacto. A mudança é radical. O campo missionário que a gente conhecia, de praças e púlpitos, agora se expandiu. E muito. Hoje ele inclui servidoras e telas. A grande pergunta é, se as pessoas estão online, por que a igreja não estaria lá também, não é? Mas olha, não basta só estar lá. Como o Eberle diz, nossa missão é ser como o fermento na massa nesses espaços. Seja numa live na Twitch ou num grupo de WhatsApp da vizinhança, o objetivo não é dominar a conversa, mas influenciar de um jeito sutil que transforma de dentro para fora. Isso nos leva à terceira parte, os mensageiros improváveis. Quem são os missionários nesse novo campo? A resposta pode surpreender. Não se trata só de ter os mais treinados tecnicamente, mas sim de ter os mais transformados por uma experiência real. Para explicar isso, o André Eberle usa um conceito muito poderoso, que ele chama de Yazin. É um símbolo, sabe? Inspirado naquela história bíblica do homem que, depois de ser completamente transformado por Jesus, foi enviado para contar o que aconteceu com ele. Ele não tinha diploma, não tinha credencial, ele tinha uma vida mudada. Esse é o missionário digital. E onde é que a gente encontra esses mensageiros hoje em dia? Talvez não nos lugares mais óbvios. Eles estão nas comunidades de gamers, nos servidores do Discord, em grupos de anime, em fóruns que ninguém ouviu falar. São pessoas que Jesus alcança e envia de volta para o seu próprio povo, falando a sua própria língua. No fim das contas, a gente percebe que a barreira para a missão digital não é a tecnologia. Como diz essa citação, o que se exige é um coração disponível. A ferramenta mais poderosa que a gente tem ainda é e sempre vai ser uma vida transformada. Quarta parte. Agora o papo fica ainda mais futurista. A gente já falou de redes sociais, de novos missionários. Agora vamos para a próxima fronteira, a inteligência artificial. E para nos guiar, vamos olhar para o que o John Lennox tem a dizer sobre os desafios e as oportunidades que a IA nos traz. E essa pergunta não é para daqui a 10 anos, não. É para hoje. A IA já está moldando o nosso mundo, nossas opiniões, até a nossa percepção da verdade. A questão central é, qual é o papel da fé no meio de tudo isso? Para John Lennox, a nossa maior tarefa na era da IA não é virar um expert em programação, é cultivar o discernimento. Pensa bem, num mundo de deepfakes, de vídeos falsos que parecem reais, de algoritmos feitos para nos influenciar, a habilidade de separar o joio do trigo vira uma disciplina espiritual essencial. A gente está vivendo uma crise de confiança.
E é nesse cenário que a igreja tem um papel profético a cumprir, ser uma âncora de verdade, de integridade. O desafio não é só sobre o que a IA pode fazer, mas sobre o que a gente deve fazer com ela. Na prática, isso se resume a 3 coisas. Primeiro, criar com discernimento. Usar a IA como uma ferramenta, sim, mas sempre com um olhar pastoral e bíblico por cima. Segundo, proteger dados. Privacidade e segurança são inegociáveis. E terceiro, e talvez o mais importante, fomentar uma cultura de discernimento, ensinando todo mundo a checar antes de compartilhar. E finalmente, a quinta parte. Como a gente amarra tudo isso? A crise das redes sociais, as novas missões, o desafio da IA, tudo isso aponta para uma única direção, um futuro que precisa mais do que nunca de uma missão movida pela esperança. E que final poderoso que o John Lennox nos dá, hein? A tecnologia promete longevidade, promete poder, mas só Cristo oferece a vida eterna. Num mundo que sonha em vencer a morte com algoritmos, a nossa esperança está firmada em alguém que já venceu a morte, de uma vez por todas. Portanto, o resumo da ópera é este. Nosso papel não é recuar com medo da tecnologia, é avançar com fé, usando essas ferramentas com sabedoria, com criatividade e com um propósito claro de redenção, vendo cada inovação como um novo campo para o Evangelho. E assim, a gente termina com a pergunta que realmente importa. A revolução digital não vai começar, ela já começou. A igreja vai ser parte dela? A chance de moldar este novo mundo com esperança e verdade está em nossas mãos. A escolha é nossa.